ontem, o presidente Donald Trump fez um discurso, e durante esse discurso de Estado da União, perante o Congresso, o presidente dos Estados Unidos acusou o Irã de estar desenvolvendo um míssil capaz de ameaçar a Europa e até o território norte-americano. Donald Trump também, durante esse discurso, afirmou que nunca vai aceitar que o regime dos ayatolás tenha uma bomba atômica. A chancelaria iraniana já rebateu essas acusações, dizendo que são mentirosas e comparou aos discursos nazistas. Lembrando que Estados Unidos e Irã estão no meio de uma negociação trilateral, ao mesmo tempo que também cresce a presença de tropas norte-americanas e o risco também de um ataque na região. Fred, como que você analisa? Quais os principais pontos desse discurso? Em que contexto que se deu esse discurso? Foi um discurso bastante longo, né? Ele passou por vários assuntos, né? Sim, foi um discurso muito longo. Um discurso em que ele muito longo, vamos pegar a informação. É um discurso recorde. Ele ficou 20 minutos além do que Bill Clinton em 2000, que era até então o discurso mais longo do Estado da União. O discurso do Estado da União é uma espécie de uma prestação de contas anual em que o presidente vai ao Congresso, ele encontra também com representantes da Suprema Corte, do Comando Militar, convidados, e ele faz esse balanço das ações e algumas coisas que ele pretende delinear no futuro. O desse ano foi um discurso bastante polêmico. Ele já tinha feito um discurso há um ano, mais ou menos, atrás, não era o discurso da União, né? Ele tinha acabado de tomar posse e ele fez um discurso extremamente longo, também mais de 1 hora, desculpem. E dessa vez ele estava muito pressionado. Ele estava pressionado pelo insucesso que ele teve na operação anti-imigração em Minnesota. Ele teve a derrota diante da Suprema Corte em relação ao tarifaço. Ele está muito pressionado, inclusive pelo próprio Partido Republicano, ante as estratégias para as eleições de midterm. E Donald Trump fez um discurso no estilo dele, um discurso partindo para cima, fazendo provocações, fazendo ataques. Ele trouxe, era muito curioso que ao longo do discurso, uma parte da plateia se levantava, batia palma e ovacionava. Era o lado republicano. Do outro lado, os democratas não estavam se levantando, não sinalizavam nenhuma. Uma boa parte dos deputados sequer compareceu num boicote ao discurso, né? E eles se levantaram em pouquíssimos momentos, quando teve a homenagem à equipe medalha de ouro de hóquei, quando houve a entrega da medalha de honra para o piloto de helicóptero, a homenagem a um veterano da Segunda Guerra Mundial. Então, esses momentos eles acabaram tendo que se envolver. E Donald Trump, ele passeou por uma série de assuntos, né? Ele falou sobre economia, voltou para o assunto preferido dele, que é culpar o governo Biden pelos problemas que os Estados Unidos... Citou até Obama também, né? Citou Obama, citou Biden, puxa a orelha dos deputados democratas que estavam lá e que não estavam aplaudindo. Ele falou sobre a questão da imigração, ele cumprimentou os juízes da Suprema Corte, mas ele fez um cumprimento bastante seco na entrada. Ele não está satisfeito porque ele contava com uma vitória, porque hoje a composição da Suprema Corte é mais conservadora e ele acreditava que ele teria respaldo automático por conta disso e descobriu que não tem. E ele está também, ele sentiu também o baque do apoio popular, né? Ele está numa popularidade baixa, hoje ele tem uma reprovação de 60%, e mesmo o apoio firme entre os republicanos, que chegava nessa última pesquisa a 48%, ele é menor do que era um ano atrás. Hein? Há um ano ele era em torno de 63%. Então, por isso que ele foi muito para cima. Então, ele falou, puxou a orelha dos democratas, ele foi propondo questões da economia, da imigração, das fronteiras. Na área da política externa, ele citou a questão da Venezuela, ele citou as negociações em Gaza, né? Ele passou pela Ucrânia. E o ponto que eu gostaria de destacar, que eu acho que foi o ponto que ele precisava, né? Ele se posicionou de uma forma um pouco mais original e que
trouxe alguma movimentação foi a questão do Irã, né? Vamos lá, o que ele falou? Ele citou, como você disse na abertura, que o Irã está desenvolvendo um míssil para atacar a Europa e também, no longo prazo, poderia atingir os Estados Unidos. E logo depois, para lembrar, os Estados Unidos estão em negociações com o Irã nesse momento. Na quinta-feira vai ter mais uma rodada, a terceira, envolvendo Oman, né, que é o intermediário, Estados Unidos e Irã. Só que, antes disso, ele fez essa declaração que nós temos aqui, vamos ouvir. After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, and in particular, nuclear weapons. Yet they continue, starting it all over. We wiped it out, and they want to start all over again, and are at this moment again pursuing their sinister ambitions. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. And no nation should ever doubt America's resolve. We have the most powerful military on earth. Ele já colocou a linha, né, do que é o termo da negociação, que ele não vai aceitar mais nada além disso. Ele fez a crítica à questão das manifestações, falou, ele cita logo no início a Operação Midnight Hammer, que foi o bombardeio às instalações nucleares do Irã em junho do ano passado, né? E ele coloca essa linha muito rígida de que ele não vai aceitar que um país que é patrocinador do terror, aí ele está fazendo uma referência àquele eixo da resistência que envolvia o Hamas, o Hezbollah, os Houthis do Iêmen, que é patrocinado pelo Irã e que atuou muito forte, né? Então ele... Qual que vai ser o impacto dessas declarações, né, desse discurso nessas negociações? Ele acaba tendo um refreamento na disposição das negociações. Antes disso, o Abbas Araghi, que é o chanceler do Irã, ele já estava falando, ele estava encaminhando para Genebra falando que as questões poderiam ser resolvidas de um ponto, ele era muito promissor chegar a um acordo. E agora não. Aí o porta-voz da chancelaria, né, que é o Ismail Bakai, ele também se posicionou na rede X falando sobre esse assunto, né? Queria que colocasse na tela para eu poder ler o que foi a declaração dele, né? Mentirosos profissionais são mestres em criar a ilusão da verdade. Repita uma mentira vezes suficientes e ela se tornará verdade. É uma lei da propaganda cunhada pelo nazista Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler. Essa lei é agora usada sistematicamente pelo governo dos Estados Unidos e pelos aproveitadores da guerra que o cercam, particularmente o regime genocida de Israel, para servir a sua sinistra campanha de desinformação e informações falsas contra o Irã. Tudo o que alegam em relação ao programa nuclear iraniano, aos mísseis balísticos do Irã e ao número de vítimas durante os distúrbios de janeiro é simplesmente a repetição de grandes mentiras. Então, isso é que ele está colocando. Então, você vê que já houve uma resistência. Trump havia falado no discurso dele algo em torno de 36 mil mortes. É um número que é estimado pelo governo americano. Algumas ONGs, o governo iraniano fala em 3 mil mortes, principalmente entre membros de segurança do governo. ONGs na Noruega e nos Estados Unidos, eles falam em torno de 7 mil, mas eles admitem que esse número pode ser muito maior porque o acesso à informação é baixo. E esses protestos continuam no Irã. O regime dos ayatollahs está bastante pressionado. Nos últimos dias houve protestos na Universidade de Teherã pedindo justamente, queimando bandeiras da República Islâmica e também pedindo a destituição do governo dos ayatollahs, né? O clima lá é muito tenso. Uma outra parte que está aumentando muito essa tensão é essa mobilização das forças militares. Tem 2 porta-aviões da região, o USS Gerald Ford, que estava no Caribe, nos últimos dias ele cruzou o Estreito de Gibraltar, já estava se aproximando da Grécia, ou seja, ele já está chegando muito próximo da região do Suez e para poder dar um suporte militar a essas operações que hoje estão a cargo do Abraham Lincoln.
né? A Guarda Revolucionária Islâmica tem realizado seguidos exercícios militares, né? E essa é uma questão que também está levando atenção. E vamos pegar um pouco a informação com relação a essa questão que Donald Trump falou, dos mísseis. Até que ponto isso é verdade ou não, né? O que se sabe até o momento é o Irã tem um programa de mísseis que foi duramente atingido durante a Guerra de Junho com Israel. Esse programa de mísseis envolve mísseis de curto alcance, mais ou menos de 800 quilômetros, etc., 300, são mísseis semelhantes ao míssil Scud de fabricação da era soviética. Há alguns mísseis de maior alcance, até 2.000 quilômetros, que seriam os Shahab-2 e Shahab-3. Além disso, estaria em desenvolvimento, segundo um estudo do Pentágono, de um novo míssil que poderia ter alcance até 4.000 quilômetros. O Irã também, depois de 2010, mais ou menos, fez testes com um míssil norte-coreano chamado Nodong-B, que tem alcance de 4.000 quilômetros. Então, aonde que a gente chega? Esses 2.000 quilômetros chega mais ou menos à região dos Balcãs, como a gente pode ver nos mísseis. Com 4.000 quilômetros, ele chegaria perto de atingir Berlim, né, que seriam esses mísseis que eles têm, o Nodong. Mas os atuais, eles não chegariam muito perto dos países da OTAN, por exemplo, né? Só basicamente ali a região dos Balcãs. E para atingir os Estados Unidos, a distância chegaria a mais ou menos 9.500 quilômetros para chegar a alvos como Washington e Nova York. Então, a possibilidade de chegar a isso nesse momento é baixa, mas a escalada do discurso começa a fechar portas e aumenta o risco desse envolvimento militar acabar envolvendo algum tipo de mobilização ou um ataque contra o Irã. Esse estilo de negociação do Trump tem muito a ver com o que ele quer dizer para o público interno, né? Como eu falei, ele está muito pressionado em relação aos midterms, a questão da popularidade, e um dado que eu não falei aqui, que nas midterms as projeções de pesquisa estão dando vitória para os republicanos, os democratas, né? Dá uma variação mais ou menos 47,2 a 42,8, né? 47 para os democratas, 42 para os republicanos, o que diminuiria aquela vantagem que os republicanos têm hoje de maioria nas duas casas. Vai ter algum efeito esse discurso de ontem nas eleições aí do meio de mandato? Ainda tem um tempo para chegar até lá. O que a gente sabe é que o Donald Trump se mobilizou pessoalmente em várias ações, né, que a gente teve, por exemplo, a mudança de cálculo das zonas eleitorais para ter uma maior participação de delegados de partidos republicanos em relação aos democratas para essas votações. Então isso daí acaba pesando bastante, né? Pode garantir alguma vantagem. Ele está se empenhando pessoalmente e a gente viu que quando ele perdeu as eleições presidenciais, ele se envolveu em disputas judiciais, ele foi a público, ele não silenciou diante da derrota. Então, ele provavelmente vai se envolver cada vez mais para garantir essa vitória nas midterms para os republicanos, né? E diante de uma pressão cada vez maior. O que ele está sinalizando nesse discurso e com essas ações, com esse discurso em relação ao Irã, é que ele está pagando para poder mostrar como um governante forte e tentar garantir essa vitória e aumentar a margem nas duas casas, né, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, para conseguir a aprovação das medidas que ele tanto deseja para as reformas e instaurar o que ele chama da Era de Ouro dos Estados Unidos.